Olá, meus amigos, estamos de volta com essa segunda parte desse bate-papo gostoso com o professor, arquiteto, professor doutor Alexandre Kenchian, coordenador do curso de arquitetura do Instituto Federal de São Paulo, um dos cursos mais concorridos do Brasil, tá certo? Alexandre, eu terminei o primeiro bloco com uma provocação aí contigo, né, que nem estava no nosso script, então vou abrir esse parênteses aí, azar o seu, você responde aí, né? Porque uma vez eu fazia parte de um conselho de professores numa universidade e estava abrindo o curso de arquitetura e surgiu essa discussão em que faculdade esse curso ficaria. O pessoal de engenharia que já tinha engenharia civil, queria o curso de arquitetura, dizendo, não, nós pegamos aí o nosso curso de engenharia, agregamos design, artes e coisas do tipo, e tinha um departamento de artes, que falou, não, nós temos já toda essa área de arte e criação e nós trazemos os cálculos e as estruturas e criamos o arquiteto. E eu me lembro que foram reuniões muito acaloradas para dizer o mínimo e para fazer uma confidência, quase que chegaram a ter professores a chegar a vias de fato, tá certo? Isso numa reunião de colegiado. Então, professor, qual é a sua opinião? O arquiteto é um engenheiro que sabe arte ou é um artista que conhece matemática? Olha, é um pouco dos dois. Eu acho que assim, é interessante isso, mas assim, você está perguntando, eu estou pensando vários modos de abordar esse assunto. É interessante pra caramba, porque primeiro assim, eu tenho um livro, eu até esqueci o autor, eu vou pecar pela foto do autor, mas que ele fala que a arquitetura é a única arte que é utilitária. Né? Você tem as várias artes, música, escultura, pintura, literatura e tal, e a arquitetura está dentro do campo das artes, mas é uma arte utilitária, que você usa a arquitetura, né? Você usa o espaço construído para morar, para viver. Então, o que diferencia a arquitetura das outras artes é exatamente essa questão utilitária. Isso já dá uma, né? Já dá Um caminho. um caminho de como a coisa funciona. Eu lembro quando eu fiz o vestibular para entrar na USP, você tinha lá as áreas de exatas, de humanas e de biológicas, ok. Aí você viu o curso de arquitetura, ele ficava aí, era a área cinza do conhecimento, o pessoal falava. Não era nem exatas nem humanas. No próprio como é o panfleto lá da FUVEST, na década de 80, 90, falou, bom, como é que é isso, né? Aí você falou o exemplo dessas brigas Colegiados. Os colegiados. Bom, o arquiteto, até a década de 70, ele estava no curso de engenharia. Então, o cara ele se formava engenheiro-arquiteto. Né? A partir da década de 70 que teve essa distinção do curso de arquitetura não estar dentro do curso de engenharia. Mas você olha hoje, você tem algumas faculdades. A Faculdade de Belas Artes de São Paulo é uma escola formada pelas artes. Então, tem o curso de arquitetura dentro de uma Faculdade de Belas Artes. Você olha, por exemplo, na USP de São Carlos, o curso de arquitetura surgiu da Faculdade de Engenharia da USP de São Carlos, assim como na Unicamp. O curso de arquitetura surgiu dentro da Faculdade de Engenharia. O nosso curso na Federal, no Instituto Federal, ele está dentro do Departamento de Construção Civil, que é está lá em convívio com a turma da engenharia. Então, e aí, por outro lado, você tem, por exemplo, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele saiu do CREA. Antes era Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e tal, de São Paulo. Bom, de São Paulo. Por algum motivo, os engenheiros e arquitetos estavam se bicando, não estavam sendo, os arquitetos não se achavam representados dentro do CREA. E aí, por algum motivo, lá, né, por alguma situação, não, vamos fazer nosso conselho. Então, desde 2012, se eu não me engano, aí tem o CAU, que é o Conselho de Arquitetura. Então, os arquitetos saíram do CREA, formaram um conselho próprio. Para mim, ficou claro que era falta de representatividade dentro do CREA. Né? Eu acho até que foi uma solução boa, mas por conta dessa polêmica, né? Quer dizer, quem que é o arquiteto? E eu não gosto de enxergar isso como polêmica. Eu gosto de olhar para o arquiteto que é aquele cara que tem a capacidade de entender a questão técnica, a questão estrutural, a construção do espaço. Depende de técnica, depende de tecnologia. Né? Então, você tem essa situação, mas, ao mesmo tempo, o cara tem que ter essa sensibilidade para olhar para o belo, para olhar para o interessante, para o agradável, para o atrativo, para conciliar essas duas coisas, e aí sim o espaço construído ser uma coisa maior, né, melhor. E assim, se você trabalhar o arquiteto em conflito com o engenheiro, isso acho que é o pior dos mundos. Sim.
o inverso, sim. O melhor dos mundos é quando você tem o arquiteto na sua atribuição de projetar e o engenheiro na sua atribuição de calcular e fazer acontecer, né? E executar. Perfeito. Quando tem essa simbiose, né? Esse encontro dos dois, o resultado é muito melhor. Quando um faz uma coisa e vai lá e briga com o outro, não tem resultado. E a experiência prática que eu tenho, até foi engraçado que você falou, eu lembrei também, quando a gente foi formar o curso de arquitetura na Federal, existia uma resistência no próprio campus, né, na instituição, porque achava que a arquitetura não é a área da indústria, da tecnologia. O Instituto Federal aborda todas as áreas da indústria, né, de tecnologia, das áreas exatas. Não, a arquitetura não tem muito a ver com tecnologia, tem uma coisa mais artística. Não, tem a ver sim, tudo mais. E foi muito bom que a gente conseguiu criar o curso, conseguiu implantar o curso e o resultado foi automático. Você falou agora há pouco, é um dos cursos mais procurados no Brasil. Porque tem uma carência de formação de escola pública de arquitetura. Né? Isso é uma carência muito grande. Em São Paulo, eu brinco, a gente é o segundo melhor curso de arquitetura na cidade de São Paulo de escola pública. Porque, na verdade, só tem a USP e agora temos nós, por falta de escolas. Enfim, particularmente, eu acho muito bom a nossa condição, que dentro lá do Departamento de Construção Civil, a gente tem o curso de arquitetura junto com o curso de engenharia, os professores são os mesmos, né? Quer dizer, tenho vários colegas que são engenheiros que dão aula no curso de arquitetura, eu dou aula, semestre não, mas assim, já dei muitos semestres aula de projeto no curso de engenharia, e os alunos se encontram. Os alunos de arquitetura e os alunos de engenharia, eles se conhecem todos. Isso é legal porque permite que eles se conversem, eles se respeitem, e eles um chamem o outro para trabalhar junto. Lá compartilham os espaços, laboratórios, né? Toda aquela área de construção civil são compartilhadas, né? Exatamente. Então, muitas das disciplinas que o curso de arquitetura tem, quem está dando aula é o engenheiro, ele vem com a experiência de engenheiro, e os alunos absorvem isso muito bem, e vice-versa. Né? Muitas das disciplinas da engenharia, que vem o arquiteto, vai dar aula, então eles absorvem bem também. Essa simbiose, né, isso eu acho que é muito bem-vindo. Então, eu acho que o que distingue o arquiteto do engenheiro, eu acho que é mais a percepção da sensibilidade estética, da sensibilidade artística, que o arquiteto tem mais, que ele olha mais para isso, e o engenheiro é mais pragmático, mais prático, mais eu preciso colocar aquilo de pé. É a característica do indivíduo que vai para um lado ou para o outro, né? Mas assim, o curso, e aí é óbvio, né? O curso está habilitado mais para, então tá bom, você vai aprender como colocar de pé, e o outro, você vai aprender como pensar o prédio, né? Como pensar o projeto. Mas assim, é a mesma área do conhecimento, né? A construção civil é uma coisa só, e não só a construção civil, mas toda a infraestrutura urbana, né? Tem a ver com urbanismo. Aí estava falando agora de objeto, né? Desenho de objeto, né? Que é um desenho mecânico, um desenho técnico. Mas muitas vezes quem concebe aquela ideia é um designer, um arquiteto, que tem a sensibilidade também de entender como o equipamento que vai fabricar a peça funciona, para saber projetar melhor aquela peça e aquilo ter o melhor resultado, até de produção, de execução. Eu não gosto de distinguir muito, eu não gosto muito dessa discussão. Eu gosto que a coisa seja assim, não, estamos todos juntos no mesmo lugar, pensando por lados diferentes, mas pensando a mesma coisa, né? Então, eu ia te perguntar se você tivesse lá na minha situação, naquele colegiado, qual seria seu voto, mas não vou fazer isso em público, não. Depois, um dia, tomando alguma coisa e beliscando aí, né, uma linguicinha, aí uma costelinha, aí tomando alguma coisa, aí eu faço essa pergunta. É interessante, é para pensar, viu? É para pensar. Eu posso até te responder aqui, ó. Eu particularmente acho até que então, eu sou da área que vem da área técnica, né? Então, minha tendência é pensar a arquitetura como tecnologia. Entendi. Mas eu aprendi, pela minha formação e tudo, que assim, não dá para ignorar o outro lado. A questão estética, a questão formal, isso absolutamente não pode ser ignorado. E eu acho que até a conversa está me lembrando assim, o Vitruvius, né? O Marco Polo Vitruvio, foi um dos primeiros arquitetos do século I. Era romano, e ele que fez todo o tratado, o primeiro tratado de arquitetura, né? Ele fez todo o tratado de como se construía na época, que, na verdade, a construção era aqueles templos gregos, né? De colunas e tudo mais, aquelas colunatas, os pórticos e tudo mais, e ele acabou fazendo ele descreveu todas as proporções do corpo humano que o Da Vinci
muito belamente desenhou, né, do homem vitruviano, né? O Vitruvio já dizia que a arquitetura tem que atender a 3 princípios, 3 aspectos básicos, que é a forma, a função e a construção. O aspecto formal, agora eu não lembro os termos que ele usou na época, mas assim, são esses 3 pilares que norteiam um bom projeto. Qual que é mais importante? Eu pergunto isso, qual que é o mais importante? Não tem. Não tem mais importante. O melhor projeto é aquele que consegue chegar no melhor do aspecto construtivo, do aspecto de uso e do aspecto estético. E como a gente percebe isso, né? Por exemplo, às vezes você entra num ambiente que é muito bonito e ele não é confortável, ele não é habitável, você tem que gastar fortunas com ar-condicionado, porque não se previu dissipação de calor, né? Então atendeu mais um espaço do que outro. O contrário também acontece, isso é uma coisa que depois eu vou perguntar um pouquinho mais para frente para você, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber, que eu vejo assim... Construir casas bem arquitetadas, não sei se o termo é esse, bem arquitetadas, esse é o termo correto? Bem projetadas. Bem projetadas, Não, mas mais do que projetada. Bem projetada é projetado, né? A água, vazão, não, arquiteto, beleza, tal. Não necessariamente a construção em si é mais cara de uma construção comum. Então, às vezes eu percebo, mas não quero te perguntar isso agora, eu quero entrar nisso porque temos muita coisa para explorar nessa área, né? Eu quero explorar isso contigo, mas eu consigo perceber que às vezes eu vejo uma casa comum, por assim dizer, né? Que ela foi feita, projetada, como, né, colocou, mas básica, e eu falo assim, caramba, né? O cara gastou um valor equivalente e ele poderia ter feito uma coisa muito melhor, né? A importância da arquitetura. Eu queria só ressaltar, então, nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas eu queria voltar atrás e ressaltar um ponto importante, 2, na verdade. O primeiro, não seja modesto, não, o curso de arquitetura do Instituto Federal, além de ser um dos mais procurados, porque é o segundo público, é um dos melhores do Brasil, né? Então, não seja modesto, não. A primeira aula da primeira turma entrou, eu cheguei e falei para os alunos, olha, pessoal, vocês aí está começando com o segundo melhor curso de escola pública da cidade de São Paulo. Aí tem que olhar para o primeiro, aí você vai ter que ser o primeiro. Que ano foi isso? A primeira aula da primeira turma em 2014, eu tô 2014. E olha, aí eu dei depoimento. E para todo mundo que eu falo, hoje mesmo estava com meu primo, comentei com ele. Eu fico muito feliz de ver o nível dos nossos alunos, viu? Eles são muito bons, eu tenho certeza que daqui a pouco, não porque eu fui professor deles, mas que daqui a pouco vai ter aluno nosso lá que vai despontar aí no campo da arquitetura aqui. Apesar disso, né? Apesar de você ter sido um maluco. Mas eu vejo mesmo, a meninada tem muito potencial, eles são muito bons, eu fico assim admirado, eu gosto de ver. E o que eu faço é provocar mais isso neles, né? Claro. Aí, vamos lá, busca isso, busca aquilo. Claro. Isso me alegra muito, ver que aí vai formar ótimos profissionais. Não só tecnicamente falando, para ser bom funcionário num escritório de arquitetura, numa construtora, mas seres pensantes, seres que vão, querem mudar o mundo. Pessoas que querem mudar o mundo. Eu gosto muito de ver isso dos alunos. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é o que você comentou, que diferente de outras instituições, e mesmo na USP, por assim dizer, né, os laboratórios, os espaços, eles são separados. Então, bom, se bem que na FAO não. A engenharia civil, ela corre na Poli. Sim, algumas disciplinas... Algumas disciplinas são compartilhadas, Mas o que eu queria ressaltar é que lá no Instituto Federal, os espaços, eles são absolutamente compartilhados. Então, você tem alunos de arquitetura e de engenharia usando laboratórios, compartilhando espaços, compartilhando meios de estudo, né? Então, essa integração ela é muito forte, né? Então, esse é um segundo aspecto que eu queria ressaltar. Não, isso é legal. E me lembra assim, naquele primeiro ano que a gente montou o curso, eu falei, vamos chamar alguém do Conselho de Arquitetura do CAL para vir dar uma palestra aqui para os alunos e tudo mais, né? Até para fazer aquela aula magna, alguma coisa assim. E o arquiteto que veio, ele é professor também, ele é um representante do CAL, da área de docência, né, de arquitetura. Ele falou, olha, a escola que vocês têm aqui, o que vocês têm aqui, nenhuma outra escola de arquitetura tem, que é exatamente esse espaço físico, esses laboratórios. Então, vocês têm um potencial de ter um curso maravilhoso aqui, porque não, assim, as escolas de arquitetura não se prepararam para ter esses laboratórios. E a gente meio que herdou esses laboratórios da escola técnica.
Yeah. Eu acho ótimo, isso um agregado muito interessante. Eu vou É verdade. voltar a encher a bola da questão do aspecto da arte, né, que é fundamental na arquitetura. Você sabe que eu gosto muito da arte, né? Uhum. Que a escola, nossa escola, na sua fundação, lá do Nilo Peçanha, que nós já citamos, é escola de aprendizes artífices, né? O artífice é o cara que tem a arte na sua essência aplicada à tecnologia industrial, né? É verdade. E é isso mesmo, né? Quer dizer, eu acho que assim, não se constrói só por construir. É o que você falou até de um projetista, né? Eu nem vou falar se é arquiteto, engenheiro e tal, mas um projetista, ele vai projetar um edifício. Se ele pensar só no aspecto funcional e construtivo, faz uma casa econômica, né, com baixo custo. Tudo bem, você pode ter casas maravilhosas que você pode tratar com os mesmos materiais, com a mesma tecnologia, mas que tem formas diferentes, tem soluções espaciais e soluções formais é, enriquecedoras diferentes. É possível isso. Né? Então, faz diferença mesmo quando você tem um profissional pensando esse espaço, tem alguém que olha para aquilo com mais carinho, porque ele vai agregar não só a questão técnica, construtiva, nossa questão de ocupação, né? Mas também a questão da sensibilidade, da estética, da forma. Isso faz bastante diferença. Mas só para a gente avançar um pouquinho, Alexandre, me fala mais um pouquinho do curso de arquitetura. Quanto tempo ele é? As vagas são anuais, entra pelo SISU, não é? São É, vagas ofertadas anuais, semestrais. E qual é como é que está pensado o curso? Fala um pouco para nós. o curso ele começou em 2014, é uma turma de 40 alunos por ano, né? Quer dizer, não são muitos alunos, porque a gente não tem espaço físico para ter mais do que isso, né? É similar ao curso de engenharia civil, né? A cada ano entra 40 alunos na arquitetura, 40 alunos na engenharia, e curso de 5 anos, né? A grade, a maioria da grade está concentrada nos 4 anos, no último ano mais dedicado ao trabalho de conclusão de curso, né? O trabalho que é o projeto final. O trabalho de conclusão de curso na arquitetura é até um pouco diferente de outros cursos, porque não só a monografia é feita, mas também um projeto. Eles apresentam um projeto, né? E aí esse projeto pode ser na escala do edifício, até pode ser um projeto urbanístico, pode ser e é arquitetura e urbanismo, né? Então isso que é interessante. Muita gente esquece que o curso não é só de arquitetura, é arquitetura e urbanismo. E a área do urbanismo é cada vez mais importante no país, no mundo, né? Quer dizer, as cidades têm que ser muito bem pensadas para se poder viver melhor. Isso é um pouco a atribuição desse profissional, né, de arquitetura e urbanismo. Então, assim, o nosso curso são esses 4 anos só as disciplinas teóricas, são as aulas só de manhã. O É curso um curso matutino. ele tem a característica de ser integral. A intenção dele é de integral, né? Você entra falando que é um curso integral, só que a gente concentra as aulas de manhã para que os trabalhos sejam desenvolvidos pelo aluno à tarde, né? Então, de manhã você tem todo o conteúdo teórico e tudo mais, e aí à tarde você dedica seu tempo a fazer os projetos, a fazer os trabalhos, né? Então, você tem isso. E no último ano fica só trabalho de conclusão, e aí, normalmente, o aluno vai fazer estágio, é uma coisa meio que normal nos cursos de arquitetura. O modelo do curso é muito regular, não é tão diferenciado, né? Tem cursos que você vê que a grade é toda verticalizada, são só 2, 3 disciplinas e todos os temas, né, estão inseridos dentro de uma disciplina só. O nosso curso é mais tradicional nesse sentido, né? Tem o eixo de disciplinas de projeto arquitetônico, tem o eixo de disciplinas de urbanismo, e tem as outras disciplinas que são complementares a cada um desses eixos, né? De história, tem o conteúdo de história da arquitetura, história da arte, história do urbanismo, tem o conteúdo de tecnologia da construção, tem conteúdo de representação gráfica, de computação gráfica. Então, mas assim, é para trabalhar nesses 2 eixos de projetos arquitetônicos e projetos urbanísticos. Né? O aluno que se forma, ele sai bacharel em arquitetura e urbanismo. Isso. Excelente, porque eu acho que tem faculdades que isso é feito de forma separada, não tem? Então, via de regra, os cursos de arquitetura são cursos de arquitetura e urbanismo. Existem alguns cursos que é só arquitetura, que não tem o urbanismo associado, né? Mas eu acho que são poucos que são assim. Via de regra, acaba que as 2 áreas de conhecimento, que na verdade o conhecimento é só a escala do que se é projetado, né? Entendi. A escala do edifício, a escala de uma casa, a escala de um prédio, e a outra coisa, a escala do bairro, a escala da cidade, mas a abordagem projetual é a mesma. Então, está no mesmo profissional.
Sim, é bom. Para você, você está dizendo que só muda a escala. E ok, bom, quem sou eu para não concordar, né? Mas o que eu quero dizer é que na minha área, que eu tenho atuado na área de gestão pública, aí a coisa muda muito, porque quando você mudou a escala, você entrou no espaço da gestão pública. Então, para Sim. nós de gestão pública, o urbanista ele é fundamental, né? Pensando no urbano como o espaço em que o indivíduo compartilha a sua vida, onde a sociedade se forma, onde os fluxos de pessoas ocorrem. Então, quando você mudou a escala e passou para o urbano, isso avançou na área da gestão pública, né? Então, eu enxergo, Alexandre, que seria muito próximo os nossos alunos de gestão pública, de alguma forma, e eu vou fazer um convite aqui, né, ao vivo aí, para de alguma forma a gente pensar no futuro uma forma que pudessem conversar, não é? Conversar os alunos na área de urbanismo, o assunto de urbanismo com os nossos alunos de gestão pública. Eu acho que são áreas que conversam entre si. O que você pensa sobre isso? Não, concordo, acho que é uma boa oportunidade. O convite está aceito, precisamos pensar como vai encaminhar isso, viabilizar isso. Mas isso é bem interessante, porque, de fato, o urbanismo, o objeto de projeto do urbanismo é a cidade. E a cidade é um espaço público, né? E por ser um espaço público, demanda de gestão pública. Então, qualquer ação que o urbanista vai pensar, ele não vai pensar aquele projeto para um cliente específico, né? Ele vai pensar para a cidade. E quem está, entre aspas, comprando, quem está recebendo esse projeto, quem está usando esse projeto, é o gestor público. E eu até vejo isso com uma certa tristeza, que o arquiteto urbanista, né, ele não é tão protagonista nesse cenário de gestão pública. Falta aos governantes, em qualquer esfera, né, ter esse profissional junto deles para discutir a cidade. Acho que a cidade acaba sendo pensando mais em cima da especulação imobiliária, dos interesses políticos e financeiros, né? E isso perde, a qualidade de vida se perde aí. Eu sinto que é um pecado, uma dificuldade você ter pessoas que pensam a arquitetura, que pensam o urbanismo, que pensam a cidade como definidoras do espaço público, né? Como gestoras do espaço público. Você agora, até antes da gente conversar, você falou que você adora Curitiba, né? Curitiba é o melhor exemplo de que isso deu certo. Por quê? Agora já menos, né? Mas na década 90, 2000, ela era uma cidade modelo no mundo inteiro, né? Foi uma referência de urbanismo no mundo inteiro. Aí você vai olhar por quê? Você tem lá o Jaime Lerner, foi prefeito da cidade. Depois você teve o Rafael Greca, foi prefeito. Depois teve o outro, um japonês agora, Taniguchi, eu acho que não sei. Eu acho que esse é o nome. Teve uma sequência de prefeitos que, na verdade, eles são arquitetos. Então, você tem lá um instituto de IPUR, como é que chama? Instituto de Planejamento, de Projeto de Planejamento Urbanístico, urbano, que é como se fosse a nossa antiga EMURB, né? Uma empresa de urbanismo. E esses caras saíram dessa instituição. Então, você tem um arquiteto urbanista que pensou que é prefeito da cidade, ele vai olhar a cidade de outro jeito. E você teve uma sequência de gestões com esse profissional como prefeito. A cidade mudou, virou referência no mundo todo. Referência no mundo. O Jaime Lerner é um cara conceituado no mundo todo como, assim, questão política à parte, né? Eu nem sei exatamente qual é o partido político dele, eu nem olho nesse lado, né? Nesse caso. O Jaime Lerner é um cara reconhecido no mundo inteiro como um arquiteto de ponta. É uma referência brasileira em termos de arquitetura, mas mais porque ele conseguiu implantar as ideias de urbanismo em Curitiba. Curitiba foi bem sucedida por causa disso. A discussão da gestão pública com o urbanismo, ela precisa acontecer mais, ela acontece pouco. Eu sinto falta disso, eu sinto que a gente perde um pouco, as nossas cidades perdem um pouco por causa disso. Precisamos fazer um encontro aí de gestão pública e urbanismo, viu? Primeiro encontro do Instituto Federal de Gestão Pública e Urbanismo. É uma excelente ideia. Vamos fazer. Então, você sabe que eu estava pensando aqui quando você falou de Curitiba, e realmente eu sou um cara que gosta de dois lugares, assim, Curitiba e Rio de Janeiro, né? Eu sou bobo também, né? Apesar de eu ser um paulistano, você vai para o Rio de Janeiro e passou ali no Botafogo. Aliás, no Rio eu sou da Estrela Solitária, né? Então. Aquela história do aterro do Flamengo é muito bacana. O aterro do Flamengo e Botafogo é muito bonito. Maravilhoso. Então, ali o Rio ele acaba sendo maravilhoso por natureza, mas Curitiba é uma cidade maravilhosa feita. Né? Exatamente. Coisas que eu faço comentários às vezes. Por exemplo, você vai nos parques, Tangui, Tangá e tal.
Aí você olha assim e fala, poxa vida, mas teoricamente, claro que tem os custos, mas qualquer cidade tem um parque, pode ter um parque daquele. Aí você fala, tem umas avenidas largas com calçadas largas. Poxa vida, mas calçadas... Entende o que eu quero dizer? Não é que nem Capitólio, por exemplo, que você tem os canyons. Ou que nem Bonito, que você tem os rios maravilhosos. Ou como o Rio de Janeiro, que você tem o mar maravilhoso. Não Não é? tem a natureza, né? Você tem uma natureza que é básica em Curitiba, né? Curitiba tem grandes cachoeiras? Não, não tem. Tem mar? Não, não tem. Tem grandes montanhas maravilhosas? Não, não tem. Então o que Curitiba tem? Ela valorizou o que ela tem dentro da ação humana, dentro do urbanismo bem planejado. Então aquele grupo de parques, aquela rota de parques, o pensamento na qualidade de vida, no turismo, fica óbvio em Curitiba. E como isso afetou a cidade? Eu comentei com você também, antes de começar o nosso bate-papo, você anda num bairro comum de Curitiba, eu vou muito a Curitiba, eu vou 2 vezes por ano, a gente passa 15 dias, 10 dias em Curitiba. Tive lá agora, há pouco tempo. E você vai num bairro comum de Curitiba, ele é muito melhor do que o bairro mais chique aqui de São Paulo. Né? O que é um bairro chique de São Paulo? Itaim Bibi, Pinheiros, Brooklyn, tá certo? Anda num bairro lá onde tem o Soap, lá de Curitiba, por exemplo, é um bairro de classe média, é um bairro comum, né? Claro, não estou dizendo os bairros mais humildes, que infelizmente a cidade já tem, e com os problemas normais dos grandes centros urbanos. Mas você percebe que um bairro de classe média em Curitiba é muito mais bonito do que um bairro chique em São Paulo. Né? Quem convive muito em Curitiba, por exemplo, começa a andar em São Paulo, eu sou um paulistano, adoro minha cidade, mas a gente sente que São Paulo não é uma cidade bonita. Né? Nós não temos aquela... Eu sinto falta, sabe? Você passa muito tempo em Curitiba, quando você volta para São Paulo, você começa a ver as calçadas feias, estreitas, muros pichados, né? Você sente essa diferença, sabe? Sente essa diferença. É verdade, tem, é isso mesmo. E é isso que eu falo, eu acho que o papel do arquiteto ele é o transformador do espaço humano, né? Do espaço natural. E, como a gente vai transformar? Tem que transformar da melhor maneira, não pode ser assim, aleatório, desordenado, né? Então, eu acho que a importância do arquiteto urbanista está muito apoiada nisso. Alexandre, o arquiteto afeta a casa do indivíduo, que é onde ele vive quando está em casa. A arquitetura e o urbanismo afeta a rua, que é onde o indivíduo vive quando ele põe o pé para fora de casa. Então a pergunta natural é óbvio, né? Alexandre, me dá mais detalhes de como é que a arquitetura ela pode afetar a vida do indivíduo nesses aspectos. Como é que você acha a importância da arquitetura nisso? Né? Então, eu acho que, na verdade, é um pouco do que a gente já está falando mesmo. Eu acho que você, assim, tem uma coisa que é dentro da área do curso, né, de qualquer coisa de arquitetura, tem a questão as disciplinas de conforto ambiental, né, que você vai tratar, eu vou construir uma casa com uma casa. Você tem que pensar em insolação, você tem que pensar onde bate sol, você tem ventilação cruzada, você tem que garantir ventilação. Então, tudo isso são componentes do projeto arquitetônico que você tem que considerar para que aquele espaço que a pessoa vai ficar seja um espaço agradável, um espaço arejado, um espaço higiênico, até pode usar o termo, né? Para a pessoa conseguir viver bem, para a pessoa conseguir ficar com saúde, com qualidade de vida. Quando você não tem essas situações, você tem o risco de um ambiente muito úmido e isso gera doença na pessoa, né? Quer dizer, a arquitetura é uma questão de saúde pública, né? Quer dizer, uma boa arquitetura, ele melhora a saúde pública, a saúde das pessoas e consequentemente, a saúde pública dos cidadãos e da cidade. Quando você não tem essa arquitetura boa, eu vou dar um exemplo simples e ridículo, que é pouco percebido. Estamos no meio de uma pandemia. Onde é que o Covid atacou mais? Na periferia. Por quê? Você vai falar para o cara da periferia, fica em casa. Onde é que ele mora? Numa construção sem reboco nenhum, 2 cômodos, sem janela. Úmido, ele não 5, 6, 8 pessoas, um espaço de 20, 30 metros quadrados. Ambiente propício para o vírus se multiplicar e se disseminar. E aí, assim, aí fala para ele ficar em casa. Ele não vai ficar em casa, ele vai para a rua. Aliás, a condição de vida dele é tão precária que ir para a rua e correr o risco de pegar o vírus, para ele é fichinha. Ele tem o medo de levar a bala perdida, então pegar o vírus não é nada. Então, esse é o exemplo daquilo que não é uma boa arquitetura, daquilo que não é o espaço pensado, né? O espaço, o local que, assim, que você tem uma boa qualidade de vida.
quando você... o resultado está aí. Então, se você consegue ter cidades planejadas, por mesmo essa questão da periferia, das camadas mais baixas da população, de baixa renda e tal, se você conseguir dar para eles uma condição de moradia melhor, isso é uma questão de saúde pública. Vai além da questão do espaço construído, do ambiente e tal. Eles barram na questão de saúde pública. Essa é uma coisa que aí, de novo, a gestão pública peca. A falta de gestão pública peca, né? Eu não vou falar que é a gestão, é a falta de. A falta de, é. Não, eu concordo 100% contigo, eu sinto essa falta. E aí você entra nisso. Então, assim, a relevância da arquitetura chega nesse ponto, né? Na discussão do espaço público, as calçadas largas de Curitiba, você vem para São Paulo tudo estreito, tudo apertado, um monte de gente esbarrando um no outro. Você quer fazer uma ciclovia, você não consegue porque não tem... Aí você tira espaço de pessoas andarem na calçada. Né? Ou você espreme a rua, que aí você aumenta o fluxo de carros. Mas assim, você fala assim, você vai falar para o cara, olha, você vai trabalhar, vai pegar o ônibus lotado, vai virar, né, sardinhado no ônibus lotado, você pode ir de bicicleta. Pô, se o cara pode ir de bicicleta, até a saúde dele vai melhorar por conta disso. Né? A condição física dele vai melhorar. Então, são esses pequenos elementos que compõem todo um cenário. Pô, se você se propicia essas soluções construtivas, soluções espaciais, soluções urbanas, soluções arquitetônicas, você garante a condição da qualidade de vida do indivíduo. Se você não tem, a consequência é essa. Onde está estourando a pandemia, muito na periferia, porque, de fato, ali é o lugar fácil de proliferar mesmo a doença. E é a realidade nossa. Então, se eu perguntar o que a arquitetura é importante, esse é um exemplo muito simples e claro de como se enxergar isso. A gente começa a prestar atenção, e são coisas que passam assim despercebido, mas quando você começa a estudar um pouco e prestar atenção, né, os exemplos eles enchem, né, a gente, assim, a gente vê muitos, assim, você estava falando e eu fico pensando aqui, por exemplo, no caso de gestor público, quando ele recebe uma enormidade de demandas da sociedade, eu quero uma praça, eu quero uma rua, eu quero asfaltar isso, pontes, acessos, né? Como é, se não é uma pessoa que tem, e é claro, também não precisa ser, mas ele precisa ter a consciência, eu digo, ele não precisa ser um arquiteto urbanista para ser um gestor público, mas ele precisa ter a consciência de ouvir, não é? Então falar, bom, isso aqui, ó, esse bairro está pedindo essa ponte, ou está pedindo esse asfaltamento aqui, vamos conversar com o pessoal de urbanismo, vamos ver o que dá para fazer, se essa é a melhor solução, não é? E a gente acaba que é muito comum na nossa política pública, atende demandas por questão de votos, porque aquele é um bairro populoso, vamos resolver aquele problema porque eu garanto 30 mil votos na próxima eleição só naquela periferia. Né? Opção econômica também, muitas vezes. Então, opção econômica, né? E aí eu entro naquilo do comentário que eu fiz da casa, do projeto da casa, também vale para o urbano, não é? Eu vejo prefeitos, governadores fazendo obras e gastando o mesmo dinheiro que poderia ser gasto, como é o caso de Curitiba, de uma forma projetada arquitetonicamente, é o mesmo custo, fazer a estrada, fazer a ponte, mas você transforma aquilo numa coisa que afeta a qualidade de vida. Bom, eu vi alguns exemplos positivos também, por exemplo, eu não sei se eu vou estar correto, eu não sei se você concorda comigo, mas essas pontes novas que têm sido construídas em São Paulo, a ponte estaiada lá na zona, no Brooklyn, naquela região, a estaiadinha aqui pertinho do Instituto Federal, que liga a Avenida do Estado, né? Então, esses são exemplos, quer dizer, era para ser simplesmente uma ponte, que é um pedaço de concreto sobre um rio, mas ela se tornou um cartão postal, um objeto que visualmente, eu acho que esses são exemplos. Você acha que esses são exemplos positivos? Sim. Dá para considerar isso um exemplo. É um exemplo até simples, não vou dizer simplório, mas é um exemplo simples, né? Assim, simples numa leitura direta mesmo do que pode ser feito, pode ser pensado mesmo. E eu vou te dar um exemplo contrário. Eu sou... eu vou contar uma particularidade, tá certo? Eu sou um admirador do ex-governador Geraldo Alckmin, tá bom? Até por uma questão particular, um dia ele viu meu pai na rua andando de andador e ele parou, foi lá conversar com meu pai, assim, não era campanha. Ele é uma pessoa simpática, eu já cruzei com ele, é uma pessoa muito simpática. Então, ok, mas guardado essas devidas proporções, e por isso que eu fiz esse comentário, quando ele terminou de fazer a concretagem do Rio Tietê, né, e tava, meio desassoreamento, né, essa concretagem, aí um dia eu estava passando assim,
E o pessoal, com a minha esposa, meu irmão e tal, que bom, agora não tem mais a indústria da dragagem, não tem mais enchente e tal. E eu virei e falei assim, pô, você sabe que eu... Ok, tudo isso que vocês estão falando é verdade, né? Não tem mais a indústria da dragagem, não tem... Eu não gostei muito. Aí, pô, mas como que você não gostou muito? Antes era um rio, agora é um canal. Não é? Eu olhava aquilo assim, ele virou um canal. Antes era um rio, você tinha pacas correndo, né? Você tinha garça. Agora virou um canal, né? Mas é uma impressão minha, de um leigo, né? Claro. Mas eu acho que é por aí mesmo um pouco assim, a concepção das marginais, né, das pistas marginais, acabou canalizando mesmo o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí, e aí você começa e não dá vazão para essa água, né? Então você tem os riscos de enchente, você tem aquela coisa, pô, toda a margem de rio é uma margem rica, né, de natureza rica, é uma área que você, só que é espaço que você, pô, como é que uma cidade vai permitir você ter um parque em volta, né, nas margens do rio, vai perder esse espaço público? Então acabou que as marginais meio que asfixiaram, não ia falar afogaram, não, mas asfixiaram mesmo assim. O fluxo, asfixiaram o fluxo, né? E aí você não tem mesmo. Então, assim, choveu, encheu. Encheu. Não tem vazão de água, não tem a água não penetra no solo, né? Não tem como é que é? Permeabilidade. Permeabilidade do solo. Então, e isso acaba que é prejudicial. Acho que esse projeto de vias rodoviarista e tal, de muita, né? Eu acho que isso foi meio que contra a própria natureza da cidade, a própria paisagem da cidade. Eu acho que assim, a questão da paisagem é importante. Você falou um exemplo simples, né? A Ponte Estaiada. Ele é uma foto da paisagem de São Paulo, mas virou um cartão postal, né? Poderia ter sido uma ponte simples, ia passar batido, ninguém ia perceber, né? Mas vamos fazer uma obra de arte, né? Até na engenharia falam que a obra de arte é obra de ponte, obra de barragem, que é diferente da obra de arte que você tem na tua casa, que nem os arquitetos pensam. Mas, enfim, dá um diferencial. Um exemplo simples de que, de fato, eu poderia só ter 2 pontos, né, uma lâmina para ligar um ponto do outro para o carro passar por cima. Não, mas eu tenho um elemento que tem uma torre, os estais e tudo mais, que já dá uma estética diferente e aquilo transforma a cidade. Vários outros espaços você pode pensar desse jeito. As ruas mais largas, arborização, praça, distribuição a de questão praça. de arborização, o paisagismo, né? O verde da cidade, isso é determinante. Né? E aí entra a política urbana, aí entra o gestor público, né? Teve uma ação na época eu nem sou fã, mas era um personagem polêmico, né? O Jânio Quadros. Na 23 de maio tinha aquela Rua da Assembleia, né? Que ele tirou todas as casas. Aquilo foi uma sorte. Aquilo foi uma sorte do Jânio Quadros inacreditável, que ele demoliu. Ele demoliu aquela quantidade de casas velhas ali e ele descobriu um elemento arquitetônico que é um ponto turístico, que são os arcos, né? Nem é tão relevante, mas você passa pela 23, olha para aquilo lá, você tem que dar uma largura de via, né? Você já tem uma paisagem, tem uma amplidão de espaço. Aí você tem aqueles arcos lá, pô, isso aqui não é em qualquer lugar que você tem isso. Então, pontos artísticos, né? Pontos de interesse estético que requalificam o espaço urbano. Né? Então, sim um exemplo simples do que você comentou. Muito bem. Vamos dar uma paradinha por aqui nesse nosso segundo bloco desse bate-papo gostoso com o professor Alexandre Kenchian, coordenador do curso de arquitetura do Instituto Federal de São Paulo. E nós voltamos logo em seguida para o terceiro e último bloco e você fica por aí. E assim como eu fiz no primeiro bloco, professor, a pergunta que nós vamos começar o terceiro bloco, ela é polêmica e é complicada, né? Que eu vou te perguntar se a arquitetura é só para rico. Opa! Será que a arquitetura é só para ricos? Só ricos têm direito à arquitetura? Vamos conversar sobre isso e muito mais com o professor Alexandre Kenchian no terceiro bloco. Vocês acompanhem a gente.